Porque a necessidade que a gente entende no início foi o seguinte. Se você pergunta para 10 pessoas se elas gostariam de ter um resultado maior, um progresso em alguma área da vida, as 10 pessoas vão falar que gostariam. Se elas vão pagar o preço ou não é outro papo, mas assim tem esse desejo. A gente partiu da necessidade de levar uma informação de qualidade com pessoas que vivenciaram na prática aquilo que estão falando. Como é que a gente torna isso, esse mesmo conceito, num negócio agora em termos comerciais efetivo? Eu gosto muito do tema que vocês abordam aqui, que é forjando o resultado, porque hoje nós viramos uma chave. Não é mais como fazer. Como fazer, tá todo mundo... A internet proporcionou isso muito rápido, A internet né? proporcionou isso como fazer, né? Agora, como foi feito, aí tem uma diferença distante de quem fez realmente, né? Porque assim, existe como fazer e como foi feito, caraca. Você entendeu? Existe uma diferença. Cara. Por exemplo, eu tenho um método da minha empresa lá, que eu trabalho muito, que é assim, deixa eu tentar lembrar aqui. Existe um método que eu falo sobre quando você influencia e quando você encoraja alguém. No método meu de gestão de pessoas eu falo sobre isso. Quando é que eu encorajo alguém? É quando eu chego e digo assim, vá lá e faça que vai dar certo, cara. Eu estou encorajando alguém, tá? Mas não especificamente eu fiz. Uau. Agora, quando eu influencio alguém, é quando eu fiz. E você olha eu fazendo e diz assim, poxa vida, esse cara tá dando certo, eu vou copiar esse cara. Isso é influenciar. Influenciar é só de algo onde eu sou exemplo porque eu estou fazendo. Sabe aquela questão de pessoas que vai pro palco e dizem, faça isso, mas ele não tem empresa? Ele dá aula de gestão, mas ele não tem empresa? De verdade? Assim, com uma coisa robusta, bacana, sim, legal? Então, isso aí. Ele é o encorajador, não estou dizendo que está errado, não sou eu que estou julgando. Mas é uma coisa diferente. É diferente do cara que fez, por exemplo, na prática. O cara que fez na prática, que é o caso do Forjando o Resultado, é diferente. Entendi. Como você me disse quando eu cheguei aqui, que você gosta de pessoas que trazem resultados realmente. Aí, resultado onde eu fiz, aí eu tenho o poder de influência. São coisas distintas. Agora, você falou para mim sobre a questão de você criar algo novo, atender a uma necessidade, ou criar algo novo. Dá para usar o mesmo termo, forjar alguma coisa? E você usou uma palavra muito interessante, que quando eu cheguei aqui, você falou assim, isso é uma questão de fé, é questão de você acreditar. Olha, quando nós olhamos no livro de Tiago, na Bíblia, diz assim, que a fé, por si só, ela é morta. Porém, a obra aperfeiçoa a fé. Mas, claro que esse é um linguajar um pouco mais, menos romântico para os dias de hoje. Talvez se nós trocássemos a palavra obra por atitude, as pessoas entenderiam com mais facilidade, né? A tua atitude aperfeiçoa a tua fé. Uau. A fé por si só, ela é morta. Quer dizer, fé sem atitude, ela é morta. Por que ela não subsiste? Porque não tem como aperfeiçoar. Uma fé sem atitude não serve para nada. Agora, a fé com atitude, né? A fé com atitude, ela vai se aperfeiçoando. Por que ela vai se aperfeiçoando? Porque quando você tem fé, olha, eu vou fazer tal coisa, a tua fé é pequena. Mas quando você deu o primeiro passo, voltamos no livro de Gênesis novamente, modular. Você fez um pouquinho, você, uau, que massa! Cara, você está acreditando mais, não está? Tá. Você fez mais uma etapa, você, uau! Você acreditou mais ainda. É possível. É possível. Você fez mais um pouco. Cara, chega um momento que você vai virar um gigante, cara, porque você vai aperfeiçoando as tuas atitudes. Quando você vai aperfeiçoando a fé, quando se avolumam-se as tuas atitudes. E agora até me passou assim um filme na minha cabeça, porque o Forjando basicamente ele é a materialização dessa fé que a gente sempre teve e que a gente tinha esse desejo, tanto eu quanto o Henrique, que você conheceu outra vez aqui, que era justamente de aprender com essas pessoas, de estar com essas pessoas e contribuir na vida de muita gente. Então eu acho que, tenho a certeza que o Forjando é a materialização disso, dessa fé. Você me deixou muito curioso agora, porque a gente acredita muito nisso, que você fala, essa parte dessa fé na prática. Qual que é a relação, não sei se
dá para separar, se em algum momento foi diferente para você ou não, se é dessa forma hoje, mas qual que é a relação dessa fé do Oséias com o negócio, com o resultado da Odonto-Silêncio? Foram algo que sempre caminhou junto, uma coisa tem a ver com a outra, são coisas distintas, como que elas se intercalam em algum momento assim? Elas andam de mãos dadas, né? Porque se você não, você tem que estar sempre um passo à frente. Quando você cria um projeto que ainda não existe, você atrair apoiadores é muito difícil. É muito complexo isso. Quando eu falava da Odonto Excelência lá atrás, eu me tornei uma pessoa chata. Porque eu falava com os meus amigos, e eles não queriam ouvir. Zé, poxa vida, não tem muito sentido. Hoje, a credibilidade ela vai se avolumando. Por isso que a fé é daquilo que não se vê. Então você já tinha isso antes? Você já tinha aquilo antes, né? A fé é daquilo que não se vê. Por isso que ela vai se aperfeiçoar nas suas obras. Poxa vida, você fez uma etapa, você acreditou naquilo. Não significa que você tem a próxima fase, você não fez ainda, mas você tem que acreditar que vai fazer. Mas quando você vai se encorajando, você vai despertando a sua coragem para isso é fé. Você vai se avolumando. Hoje, talvez as pessoas, eu propriamente acreditando em mim, estou lançando agora lá em Startups, que eu já falei da vez passada, eu lanço agora em abril, março, abril. Dá um friozinho da barriga? É um negócio novo? Claro que dá. Mas eu já tenho uma certa experiência, isso me ajuda um pouco mais. Facilita o progresso, Isso não pode me deixar na zona de conforto. Muito pelo contrário, claro, que isso aqui agora eu tenho algumas ferramentas que podem me ajudar, eu tenho alguns relacionamentos, eu tenho alguns network que potencializa, que potencializa, eu tenho experiência de outras pessoas. Apesar de eu também estar vendo muitos erros acontecendo no mundo de inovação, e falando de Lions Startups, é o mundo de inovação, que eu vejo acontecendo no mercado e que eu não quero cometer os mesmos erros. E se eu puder consertá-los e ser exemplo para os próximos empreendedores, eu quero ser.